O pai e a mãe que não deixam o filho passar por provações, dificuldades, o que estão criando ali? Esse é o pai, normalmente eu percebo na sociedade que o pai que passou dificuldades ou a mãe que passou muita dificuldade não deixa o filho passar dificuldade de jeito nenhum. Exatamente. O que cria neste momento? Cria uma pessoa sem imunidade para viver na sociedade, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que uma vacina, ela injeta o vírus atenuado na pessoa para ela criar imunidade contra determinadas doenças, né? E é dever do pai e da mãe proporcionar momentos de frustração aos filhos, para eles saberem lidar com as frustrações maiores. Por exemplo, se o pai e a mãe se eles dão tudo o que os filhos pedem, né, eles vão criar criar um cidadão que não sabe esperar. E hoje nós vemos que hoje a sociedade, as coisas são muito rápidas. E hoje as pessoas na sociedade, elas têm dificuldade de esperar, né? Então, ou é agora ou não quero mais. Exato. Eu quero alguma Intolerância. coisa. Exato. Eu quero alguma coisa, mas eu não tenho dinheiro para comprar tal coisa. Então eu preciso economizar, juntar o dinheiro e comprar. E hoje não. Tem um psicólogo muito conhecido nas mídias que ele diz assim, ele fala da experiência de fazer pamonha, que a família se reunia, aqui no sul não é muito comum, mas no Paraná, em outros lugares, é bem comum as pessoas fazerem pamonha. O que é pamonha? Você rala o milho, né? Rala a espiga do milho, você vai cozinhar, você vai fazer tipo uma polenta daquele milho ali natural. Então a família toda se reunia, vinha os vizinhos, vinha todo mundo, começava de manhã cedo e eles iam fazendo aquele processo o dia inteiro, e no final do dia a pamonha estava pronta e aí eles se reuniam para comer, né? E hoje as pessoas não têm mais paciência de fazer tudo isso, porque nós estamos tudo ontem. É tudo para ontem. É muito líquido, né? Então, por exemplo, grande parte das injustiças sociais que nós vemos no nosso país é fruto de cidadãos que não sabem lidar com a sua frustração. E eu digo o seguinte, por exemplo, o dinheiro, muitas vezes ele deveria de estar num patamar da sociedade e ele está guardado nos bancos, né? Os bancos hoje, eles lucram muito com pessoas que não sabem lidar com a frustração, porque elas compram, elas não aprenderam lá na família, e daí elas compram tudo que o coração deseja, elas não sabem esperar, porque daí elas não economizam, e aí elas se endividam no cartão de crédito, no cheque especial, onde são os juros, né, mais exorbitantes, e que não vão poder pagar. Isso, e o dinheiro delas vai drenar para onde? Vai drenar para quem tem muito dinheiro. Isso faz com que haja um desequilíbrio social muito grande. Quem tem mais cada vez ganha mais, e quem tem menos cada vez mais dificuldade. E muito disso está na incapacidade de lidar com a frustração do esperar. Os nãos da vida, né? As pessoas não têm mais paciência para esperar. Eu quero comprar uma roupa, mas não tem dinheiro. Não, mas eu vou lá e compro. Compra no cartão? Compra no cartão. O cartão tem dinheiro, né? Eu vou dever pro cartão. Agora, o impacto negativo que isso tem na família, no casal, na sua opinião, e dentro da sua experiência, como doutor em terapia de casal, eu não sei se você tem como mensurar isso, quantos casais chegam até você e desse percentual, quantos encontram a cura e quantos não encontram a cura? Porque encontrar a cura é uma decisão também. Sim. Na realidade, o que acontece é que, por isso que eu creio que as famílias, os casais principalmente, precisam ser treinados
né? E a sociedade precisa oportunizar treinamento. Esse final de semana eu estive em Curitiba, trabalhando o final de semana inteiro com um grupo de casais lá, onde eu fui lá treiná-los nas situações de relacionamento, nas situações de educação dos filhos, enfim, em todas as questões que envolvem o relacionamento conjugal, né? Então eu creio muito nisso, tanto é que a minha pesquisa de doutorado foi feito em cima de um treinamento para casais. Diz uma velha máxima que na sua mente você sempre encontra aquilo que está procurando. Isso é verdade? Bom, depende, né? Mas na realidade, o que é que a pessoa está procurando? Por exemplo, antes da pessoa impor um estilo de vida, então tem um pensamento que diz assim: plante um pensamento, colhe uma ação. Plante uma ação, colhe um hábito. Plante um hábito e colha um estilo de vida. Enfim, então o que acontece? Aquilo que ocupa o nosso pensamento provavelmente é isso que vai dar forma à maneira como eu vou viver no futuro, né? Então o pensamento, ele é muito importante. Se eu tenho um pensamento de derrota, né, e eu alimento esse pensamento de derrota, de desesperança, né, provavelmente eu vou viver situações de derrota, de desesperança. Mas se eu planto um pensamento de otimismo, né, mesmo frente aos desafios da vida, se eu tenho uma noção equilibrada do que é a vida, né, de que não é fácil, mas que se eu lutar, se eu me esforçar, eu poderei ultrapassar os meus limites e colher frutos positivos das minhas ações, isso vai acontecer comigo. Então, a pessoa, aquilo que você colocou, a pessoa procura, na realidade ela alimenta um pensamento, né? E ela acaba se encontrando com uma ação proporcional àquilo, né, que ela geriu nos seus pensamentos, que ela gestacionou nos seus pensamentos. Você, com alguns colegas, criou o Instituto Famílias Funcionais. Sim. Esse instituto, inclusive, vai estar aí no link desse vídeo também, na descrição desse vídeo, você vai encontrar, né, esse contato, para que você possa também entrar em contato com o Instituto Famílias Funcionais. E dentro dessa tua experiência, Dr. Joel, na tua opinião, quais são os problemas mais frequentes hoje nas famílias modernas? Bom, sempre quando nós vamos trabalhar com uma família, quando a gente interage com a família, uma das primeiras coisas que a gente vai observar é o nível de comunicação dessa família. Porque se na deformidade das comunicações familiares que ocorrem as patologias familiares, as doenças emocionais da família, né? Então, a comunicação, ela é a base dos relacionamentos, e nós trabalhamos muito nesse sentido. O nosso programa, o nosso instituto chama Instituto Famílias Funcionais, porque não existe famílias perfeitas, não existe família que não tenha problema, não existe família que não tenha desafios, toda família tem. Inclusive a Bíblia mostra muito isso também, né? As Exato. Famílias, aí pega Davi, Sansão, exatamente. Tu pega ali Abraão, pai da fé, né? E tu vê as famílias ali tendo sérios problemas, né? Sérios problemas, né? Inclusive, por exemplo, eu sempre falo isso, né? A gente vê na Bíblia vários tipos de famílias, dilemas familiares, né? E inclusive a família do próprio Jesus Cristo, né? Ela não era uma família comercial de margarina, como a gente diz. Ela era uma família reconstituída, porque José era viúvo, havia perdido a esposa. Pelo relato bíblico, mostra que Jesus tinha meio-irmãos, tinha que se relacionar com esses meio-irmãos, né? Então, era uma família que tinha também seus desafios. Então, toda família tem desafios, não existe família perfeita. Por que esse termo, famílias funcionais? Porque o
que importa é que a família consiga funcionar, ela não pode ficar parada, ela tem que funcionar. Ela cria suas regras, a seu modo. Cada família, ela tem uma cultura, ela vem de uma cultura diferente, ela tem suas crenças, né, de como é o mundo, como ela deve se organizar, e é dessa forma que a família vai encontrando o seu caminho para funcionar, né? Então, o detalhe assim de quais são os principais problemas que têm chegado no teu consultório. Quando a gente pensa na família como um todo, nós vemos que muitas vezes os problemas da família remetem às dificuldades do casal, às dificuldades conjugais, né? E então, muitas vezes existem famílias cujos casamentos estão perdidos dentro da própria família, né? O casal tem sérias dificuldades e eles permanecem ali. Outra coisa que são grandes desafios, que são os conflitos, né? Conflitos com os filhos, né? Na educação dos filhos. E a questão da educação dos filhos é uma coisa muito complexa, né? E que tem que ser trabalhado. Ela é tão complexa que, por exemplo, pode haver um duelo até entre marido e esposa aí, né? Exato. Na educação, né? Exato. Um pensa de uma forma, outro pensa de outra, e aí vão começar a enviar duplo comando para os filhos. Isso é enlouquecedor, O né? duplo comando é terrível, né? O pai diz uma coisa, a mãe diz outra, e o filho não sabe para que lado vai, né? Ou escolhe o mais fácil. O próprio, eu estava falando esse fim de semana lá em Curitiba sobre a fase adolescência, que hoje muitas vezes as pessoas até rotulam por aborrecência, né? Mas na realidade nós precisamos compreender o que se dá nessa fase, a adolescência, né? O que acontece? O que acontece? Por que o adolescente ele começa a se impor, né? As regras da família, se impor e se opor também às regras de como aquela família vive. E esse é um processo natural. Seria falta de comando? Não, porque em toda família acontece nessa fase. O adolescente, ele começa a desafiar as regras da família. Por quê? Porque no coração dele começa a nascer um sentimento dele ir embora dessa casa.